Quero cumprimentar todo o povo com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 3. E vamos ler dos versos 7 ao 13. Livro do Apocalipse, capítulo 3, dos versos 7 ao 13. E com este texto quero dar seguimento ao nosso estudo sobre este livro, a revelação do Senhor Jesus, e hoje pensando convosco Filadélfia, a Igreja Modelo. Filadélfia, a Igreja Modelo. Apocalipse 3, verso 7 ao 13 diz assim: Ao anjo da Igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Pois guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Santo Espírito trabalhe os nossos corações, ilumine as nossas mentes e leve cativo os nossos pensamentos, para que nós possamos entender hoje aquilo que Jesus tem para falar para nós. Que o abrir dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Deus meu, Rei meu, Redentor meu. Amém e amém. Filadélfia, a Igreja Modelo. Infelizmente, querida Igreja, nós vivemos num mundo, numa época da história, em que tudo se resume a manchetes. Quanto mais notícia, melhor. Manchetes nos jornais, manchetes nas revistas, na TV, nas redes sociais. Mas entenda, se a Igreja de Filadélfia fosse matéria de capa de qualquer revista hoje, o destaque da notícia seria: Filadélfia é só elogios para Jesus. Das 7 igrejas que Jesus escolheu da Ásia Menor, apenas 2 foram totalmente elogiadas, como nós já temos visto: Esmirna e Filadélfia, sem qualquer reserva ou sem qualquer correção. Laodiceia só recebe críticas, permitindo Deus, é a próxima igreja que nós iremos estudar. Baixem só aí um bocadinho a ventinha, por favor. Para Esmirna, repare, para Esmirna, o elogio veio seguido de encorajamento. Jesus elogia a igreja que estava na cidade de Esmirna e depois a encoraja. Mas para Filadélfia nós iremos ver que o elogio vem seguido de um desafio. Jesus elogia esta igreja e depois dá-lhe um desafio. O
Porquê? Porque Deus queria que aqueles cristãos que estavam nesta igreja, que compunham esta igreja, aproveitassem as oportunidades que diante da igreja se abriram. Eu gostava que você hoje se encantasse com este sermão. Eu apaixonei-me ao escrever este sermão e ao estudar esta igreja. Tomáramos nós, meu povo, que Jesus pudesse olhar para nós e chamar-nos de Filadélfia. Tomáramos nós. Nos dias que correm é extremamente difícil encontrar alguém que seja verdadeiramente um modelo de vida para os seus pares. Nos dias que correm, nas pessoas que nós conhecemos, nas pessoas que nos rodeiam, é extremamente difícil encontrar alguém que seja modelo para as nossas vidas. Se não vejamos os nossos líderes, os nossos governantes, os desportistas, pessoas da sociedade. Eu ontem vi uma notícia na televisão, um ator que eu gosto muito, que é o Johnny Depp, um ator inglês. E Johnny Depp está a braços com um processo em tribunal, porque ele maltratou a sua ex-esposa 14 vezes. E ele está indiciado de maus tratos, violência doméstica, mas em frente ao Palácio da Justiça em Londres, era uma multidão imensa aclamando aquele ator, mesmo ele sendo indiciado por maus tratos. Veja onde é que as pessoas estão indo buscar os seus modelos de vida. Infelizmente, esses não servem de modelo para ninguém. Nem os que já foram, nem os que ainda estão aí. Embora a Bíblia nos encoraje a imitar a fé dos que nos conduzem, torna-se uma tarefa difícil. Você vê que a Bíblia nos encoraja a orar pelos nossos governantes, a interceder pelos nossos líderes. Mas a pergunta é, eles são modelo para mim? Não. Mas Filadélfia era um modelo. Aquela igreja era modelo para todas as outras igrejas. Jesus estava usando aquela igreja para louvor da sua glória. Jesus quer usar igrejas para louvor da sua glória. Foi esse o objetivo que João teve ao escrever esta carta. Repare que na história bíblica, se você gosta de ler a história bíblica, no Antigo Testamento temos várias histórias, vários homens, e eles se encaixam no modelo da igreja de Filadélfia. E todos nós desejaríamos que Jesus hoje nos elogiasse com elogios e votos de confiança que Ele entregou à igreja de Filadélfia. Todos nós hoje gostaríamos de ouvir da parte de Jesus as mesmas coisas que Ele disse e que nós iremos estudar e que são fortes, bastante fortes. O que Jesus estava dizendo àquela igreja é que eis aí uma igreja, e deixa-me só fazer aqui o parênteses, eu quando falar hoje de igreja, eu estou a falar de pessoas, eu estou a falar de vidas. Igreja não é isto. Igreja são pessoas. Quem estava lá naquela cidade eram pessoas que formavam a igreja que estava em Filadélfia. E o que Jesus está dizendo, eis aí alguém que eu posso utilizar, que eu posso usar para louvor da minha glória. Esse é o maior elogio que nós podemos receber de Jesus. Ao invés de buscarmos modelos novos, o desafio hoje é tentarmos encaixar o modelo de Filadélfia na nossa vida. Esse é o desafio hoje. O desafio deste sermão hoje. O meu desafio hoje é que nós possamos ir buscar um modelo
da Igreja de Filadélfia e encaixá-lo na nossa vida hoje, para podermos ser alvos dos elogios de Cristo Jesus. Existem várias questões a ser colocadas acerca deste modelo. A primeira questão é: quem é Jesus para uma igreja modelo? O que é que essa igreja pensa de Jesus, vê em Jesus? A segunda questão é: quais as condições em que essa igreja vive? Quais as crises que essa igreja enfrenta? Como é que essa igreja encontra consolo no meio de tantas lutas? Como copiar o exemplo de uma igreja modelo? Estas são as perguntas que nós vamos tentar responder ao longo deste sermão. E eu queria que você parasse agora. Parasse de pensar em qualquer coisa. E pudéssemos pensar neste modelo de igreja. É possível, meu povo, é possível encaixarmos o modelo da igreja de Filadélfia na igreja de Orion hoje. É bem possível. Basta nós querermos. Basta nós continuarmos. Basta nós fazermos como eles fizeram. Mais uma vez eu digo, eu não estou fazendo referências a pessoas ou a igrejas perfeitas. Não existe. Não existe igreja. Não existe pessoas perfeitas e não existe igrejas perfeitas. Mas, embora não sendo perfeitas, as suas maiores e mais evidentes qualidades são mais visíveis do que os seus defeitos. Por outras palavras, as qualidades de uma igreja modelo sobrepõem aos defeitos, porque defeitos nós iremos ter sempre. Amém? Sempre. Não pense que você vai encontrar uma igreja perfeita, mas você pode encontrar uma igreja modelo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Por isso é que a visão que essa igreja tem de Jesus é determinante para ela ser modelo ou não. Em momentos de crise, igreja, a visão que nós temos de Cristo nos dará forças para nós continuarmos. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós observamos de Cristo, nos irá dar forças ou não para nós continuarmos. Para um homem se afirmar como um acérrimo defensor dos direitos e dos valores humanos, não lhe basta uma democracia liberal saudável, mas, acima de tudo, uma visão correta de Jesus. Se eu quiser fazer diferença numa sociedade, eu tenho que ter uma visão correta de quem é Jesus. Isso vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. A igreja de Filadélfia, ela sabe quem é o Cristo Jesus. E se nós olharmos aí no verso 8, perdão, não é o verso 8, é no verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém fechará, aquele que fecha ninguém abrirá. A igreja de Filadélfia conhecia o Cristo santo e o Cristo verdadeiro. Santidade e verdade são atributos de Cristo que nós devemos conhecer, que nós devemos aprender a conhecer e a reconhecer na nossa vida. Mas qual é o valor de crer num Deus com estes atributos? Repara, santo, o Cristo santo, é um Cristo separado.
Um Cristo santo é um Cristo que está acima de tudo e todos. Ele não peca, ele não erra, ele não muda de opinião, ele não tem compromisso com esquemas humanos. Por outro lado, o Cristo verdadeiro é um Cristo real, não é fruto de mitologia, não é mártir como muitos afirmam, não é ilusão da mente humana necessitada de um ser superior. Quem crê num Cristo santo e verdadeiro tem compromisso apenas com a glória e com a santidade de Deus. Conhecer o Cristo santo e verdadeiro faz toda a diferença. Toda a diferença. A igreja de Filadélfia conhecia quem era o Cristo que ela adorava, o Cristo que ela amava, o Cristo que ela proclamava. Mas, em segundo lugar, não só os atributos, mas a igreja de Filadélfia conhecia os atos de Cristo. Está assim no verso 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas do santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Agora veja os atos. É o que abre e que ninguém fecha. É o que fecha e que ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. É aquele que coloca portas abertas diante de nós, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Cristo age soberanamente, por sua própria vontade, por sua livre vontade, nos corações dos homens e nas circunstâncias que esses homens passam. Ele é o dono da chave. E sendo o dono da chave, sabe o que é que isso significa? Significa que é ele que manda na casa. Porque geralmente quem manda na casa é que é o dono da chave. Amém, igreja? Até aqui você está percebendo? A igreja de Filadélfia conhecia o Cristo Jesus, o Cristo da Bíblia, aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, mas também aquele que é o dono da chave, aquele que é o soberano, aquele que manda na casa, aquele que manda na obra. O crente que conhece este Cristo para de manipular ou de tentar manipular os outros. O crente que conhece este Cristo não teme a reação dos outros. Porquê? Porque ele sabe que o dono da chave é o Senhor. Eu não tenho medo de ninguém. Eu não tenho problemas com ninguém. Esta obra não é minha. Esta igreja não é minha. Este povo não é meu, porque é Ele que tem a chave. Ele apenas coloca à minha frente uma porta aberta, uma oportunidade de trabalhar, de trabalho. Entende estas diferenças? Já está a começar a entender porque é que a igreja de Filadélfia é conhecida como uma igreja modelo. Mas também não só o Cristo verdadeiro, o Cristo que é o dono da chave, mas também aí no verso 8, o Cristo omnipresente, aquele que sonda as nossas vidas. Verso 8, conheço as tuas obras. Ele sabe as nossas obras, Ele sabe as nossas expectativas, Ele sabe as nossas pretensões, Ele sabe as motivações do nosso coração, Ele conhece. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora olhe, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Que tens pouca força. Ele conhece a estrutura dos crentes, de todos os crentes.
Para a igreja de Filadélfia, ele está a dizer: Filadélfia, embora tu sejas uma igreja modelo, tu tens pouca força, mas eu estou-te colocando uma porta aberta diante de ti. Isto é loucura. Completa loucura. Que tens pouca força. O que significa isto? Significa que Jesus sabe o peso exato da carga que Ele pode colocar nos nossos ombros. Há muita gente que diz: pastor, eu não sou capaz. Como é que você sabe que não é capaz? Se Deus está mandando fazer, é porque Ele sabe que, embora nós sejamos fracos, mas que vamos aguentar. Ele sabe o peso exato da carga que coloca em cima dos nossos ombros. Se Deus colocou esta igreja aqui nesta cidade, poderemos nos sentir fracos, mas Deus sabe que nós vamos aguentar. Ele diz: tu tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Entretanto, fizeste a minha vontade. Entretanto, atentastes ao meu mandamento. Gente que crê neste Cristo, desta forma, vive para a glória de Deus, a pontos de se tornar modelo para os outros. Gente que assume as oportunidades que Cristo coloca em frente a eles. Eles vivem de uma forma completamente diferente. Eles vivem para a glória de Deus e se tornam modelos para os outros. Infelizmente, muito pouca gente crê num Cristo assim. Muito pouca gente crê num Cristo assim. O que nós vemos mais é desanimados. Desanimados com o pastor, desanimados com a igreja, desanimados com a carga que a igreja coloca e vão embora. Não querem viver desta forma. São outras igrejas, menos a igreja de Filadélfia. É por isso que eu disse que estas 7 cartas, elas fazem parte da nossa vida. Elas abrangem a nossa vida em todos os aspectos, tanto nos bons como nos maus. Agora, a minha expectativa é que nós sejamos capazes de coar e aproveitar aquilo que é bom, que as cartas nos estão ensinando. Só assim chegaremos à semelhança da igreja de Filadélfia. Só assim chegaremos a uma igreja modelo na sociedade onde nós vivemos. Posso ouvir dizer um amém? O segundo ponto, nós já vimos qual é o Cristo. Agora, o segundo ponto é quais as condições em que a igreja vive. E aqui só existem 2 pontos. A igreja vive em condições de desafios. Esta igreja recebe desafios de Deus. Novamente o verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E quando Jesus diz a qual ninguém pode fechar, nem a própria igreja podia fechar. A porta que ninguém fecha. Jesus está nos desafiando hoje. Jesus está dizendo hoje: eu abri, e não vale a pena vocês conjeturarem algo, não vale a pena vocês estarem a arranjar métodos, não vale a pena vocês estarem desanimados, porque eu sou o único que pode fechar. Então, com esta palavra, que nós tenhamos confiança e que a nossa fé cresça, e que cresça também em nós uma atitude de desafio mesmo, uma atitude corajosa de dizermos: já que Deus abriu e ninguém pode fechar senão Ele mesmo, então vamos em frente, porque Ele é o dono da chave, não sou eu. Como diz o Salmo 127, se Deus não edificar a sua casa, em vão trabalham os que nela edificam. Porque Ele é o dono da casa, Ele é o dono da chave.
Então paremos de tentar arranjar métodos. Guardemos apenas a sua palavra e não neguemos o seu nome. Negar o seu nome é esconder o seu nome. É não querer falar aos outros. É não querer chamar almas para salvar. Negar o seu nome é não fazer o trabalho que Ele preparou para nós fazermos. Pastor, mas é difícil. É difícil sim, mas é possível, porque Ele sabe que eu sou fraco, mas mesmo assim Ele coloca a porta aberta à minha frente. Esta porta, este verso 8 do capítulo 3 de Apocalipse, tem sido completamente deturpado, nomeadamente pelos neopentecostais. Porque eles dizem, o verso 8 e o verso 7, que tinha uma porta aberta, e eles levam esta porta que Jesus fala para as contas bancárias. Deus abriu uma porta de trabalho, Deus abriu uma porta para estudar, uma carreira profissional. Nada a ver, é tolice. Esta porta tem a ver com o trabalho que Deus preparou para cada um de nós fazer. Que trabalho é esse, pastor? Pregação do Evangelho. Ministros da reconciliação. Foi esse o único ministério que nós recebemos da parte de Deus, ministério eterno, quando nós nos convertemos e o Espírito regenerou o nosso coração. Nós tornámos-nos pregadores do Evangelho. Essa foi a porta que Deus abriu na hora da nossa conversão. Essa é a porta que nós mais tentamos fechar. A nossa teimosia tenta fechar essa porta. Mas a palavra de Deus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E a minha palavra será pregada até aos confins do mundo, quer você ou não. E sejamos honestos. Não está no meu sermão, mas Deus está-me falando. Sejamos honestos. Se você não quiser, Ele vai arranjar alguém. Porque a palavra dele se cumpre. Ele é o santo e verdadeiro. Como era a cidade de Filadélfia? Qual era o contexto da cidade de Filadélfia? A cidade de Filadélfia era a cidade mais jovem de entre as 7 cidades e entre as cidades da Ásia Menor. Era a mais jovem, era a mais bebé. Ela foi fundada em 138 a.C. Por outras palavras, esta igreja tinha, na época que João escreveu esta carta, esta igreja tinha 170 anos. Era jovem a cidade. Ela estava situada na rota comercial que saía da Ásia para o Oriente. Havia uma rota que saía da Ásia para o Oriente. Ela era apelidada como o portal do Oriente. Era também conhecida como a Pequena Atenas. Veja já o contexto desta cidade. A Pequena Atenas. Porquê a Pequena Atenas? Porque ela era tida como porta-voz da filosofia grega, propagadora da língua grega. Repare uma coisa, Deus deu Roma ao mundo para criar os caminhos do Evangelho. Deus deu a Grécia ao mundo para criar a língua do Evangelho. A cidade de Filadélfia, ela era propagadora da língua grega. Porquê? Porque todo o mundo que passava para aquela cidade, a caminho do Ocidente, eles aprendiam, eles transportavam a língua grega para fora da Ásia Menor. Está entendendo?
Esta cidade estava cercada de oportunidades. Então, qual é o desafio que Deus deu àquela igreja? Aproveitarem estas oportunidades em prol do Evangelho. Este era o desafio. O que Jesus está dizendo àquela igreja: eu abri a porta, agora vão, falem, propaguem o meu Evangelho. Este era o desafio para esta igreja. E este é o desafio para nós hoje. E muito temos descurado. Muito temos descurado. Principalmente a propagação do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Poderíamos já ter feito mais, igreja. Mas ainda vamos a tempo. Deus faz tudo no seu tempo. Deus tem um objetivo para nós, sim. Mas este objetivo não é um objetivo abstrato. É um objetivo com um pré-sucesso estabelecido. Ou seja, o desafio que Deus está nos dando hoje já vem com sucesso incluído. Porquê? Porque Ele é o dono da chave. Ele é o dono da casa. Ele é o dono do projeto, Ele é o arquiteto, o engenheiro, o empreiteiro, o encarregado, Ele é tudo. A única coisa que nós devemos fazer é nos inclinarmos a Ele e deixarmos que Ele nos utilize como peças de ferramenta. Entende agora? Entende como é que nós nos tornamos modelo do Evangelho de Cristo, modelo da Igreja de Cristo. Em terceiro lugar, Ele não só conhece a nossa estrutura, mas Ele conhece as nossas limitações. E isto é muito importante nós compreendermos isto. No verso 8 Ele diz que tens pouca força. Bom, e novamente isto é loucura. Ele está abrindo uma porta para quem tem pouca força, para quem é limitado. Como é que pode Jesus abrir uma janela de oportunidade para alguém que tem pouca força? Por incrível que pareça, eu ao longo da história da minha vida, na história do meu ministério, não são poucas as vezes que eu vejo entregarem trabalhos apenas àqueles que aparentemente estão mais capacitados, tiraram cursos, são letrados, são estudados. Ora, Jesus está olhando para esta igreja, uma igreja que é a igreja modelo, e está dizendo: tu tens pouca força, mas eu abri a porta para ti. É loucura isto. O mundo chama isto loucura, e não só o mundo, muitas das nossas igrejas evangélicas também chamam loucura a isto. Que homem de negócios entregaria a sua empresa nas mãos de um fraco? Nenhum. Quanto mais capacidades, quanto mais referências, melhor, sim ou não? Agora, Jesus está dando àqueles que são fracos. Aliás, Jesus escolheu os fracos deste mundo para confundir os fortes. Jesus escolheu os incautos deste mundo para confundir os sábios. Jesus trabalha tudo ao contrário. A primeira coisa, entenda bem isto, a primeira coisa que devemos fazer quando recebemos algo de Deus é reconhecermos as nossas limitações. Não nos tornemos campeões, não nos tornemos super-homens. Isso traz arrogância. E a arrogância deita por terra tudo aquilo que nós construímos até então. E Paulo entendeu bem isto. Se havia alguém que podia se gabar de tudo, era Paulo. Foi o que mais escreveu. Foi o que mais andou. Ele fez milhares de quilómetros nas 3 viagens missionárias. Foi o que mais igrejas abriu. Foi o que mais líderes ensinou. E veja, vamos ver 3 textos
onde Paulo reconhece as suas limitações. E isso é muito importante, igreja. Nós devemos nos ajoelhar, nos prostrar e dizer: Senhor, eu não consigo. E não conseguimos. A menos que Ele nos ajude. A menos que Ele vá à nossa frente. A menos que Ele nos ilumine, que Ele nos ensine, que Ele nos instrua, que Ele nos console, que Ele nos dê força. 1 Coríntios 16:8 diz: Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E há muitos adversários. 2 Coríntios 2 diz, 2:12: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedónia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Porém, é suficiente para estas coisas, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo estava louco? Paulo estava demente? Não. Paulo aprendeu quem é o dono da chave, quem é o dono da casa, quem é que nos dá força. Quando Ele diz: tu estás fraco, tens pouca força, mas ainda assim, porque guardaste a minha palavra, vais ter que continuar. A Igreja Modelo reconhece os desafios, mas também reconhece as limitações. A Igreja Modelo assume a sua fraqueza. Quando assim é, ela foge à arrogância e refugia-se no poder e na vontade de Cristo. Entendeu? Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a arrogância não tem lugar. Quando nós nos sujeitamos à vontade de Cristo, a arrogância, o orgulho, o egocentrismo não tem lugar. Mas cuidado, a falsa modéstia nos pode prejudicar. Nós temos valor, sim. Nós não somos uns coitadinhos. O cristão não é um coitadinho. Mas nós temos valor porque Cristo nos dá valor e é o valor em nós, como Paulo diz: antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Cuidado também com a falsa modéstia. Terceiro ponto, terceira questão. A Igreja Modelo, ela resguarda a palavra de Deus. E por isso é que faz-me confusão. Como é que eu posso ser uma Igreja Modelo se eu não prego a palavra de Deus?
Como é que eu posso ser uma igreja modelo se eu não resguardo a palavra de Deus? Como é que eu posso ser uma igreja modelo se eu não pratico a palavra de Deus? Eu não me interesso pela palavra de Deus, eu não medito na palavra de Deus, eu não leio, não estudo, não aprofundo a palavra de Deus. Como é que eu posso me tornar um modelo se eu estou sendo igual aos outros? Verso 8. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Fracos, mas fiéis. Você pode ser fraco, mas ser fiel. E isso é uma virtude de alguém que é modelo. Aquele que professa a sua fé por obras e por palavras. Entenda uma coisa, igreja, que eu nunca disse, mas vou dizer hoje. Isso serve para nós. Isso serve para quem me está a escutar. Principalmente para líderes hoje. Catedrais grandes. Mas são autênticas laodiceias. O espírito de grandeza que costumamos construir nos torna anões espirituais. Nós somos grandes na mente, somos importantes na mente, pensamos que somos, mas espiritualmente nós somos anões. Não passamos de anões. Isso nos devia afligir hoje. Isto nos devia fazer pensar. O que é que eu quero ser diante de Deus? O que é que eu quero ser diante do mundo? A igreja modelo, ela tira proveito da sua fraqueza na hora de compartilhar e na hora de defender a palavra de Deus. Amém? Ela tira proveito. Porquê? Porque Cristo é quem vai à frente. Mas ela não só é fraca, mas fiel, mas ela também resiste às pressões. Verso 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e postar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação. Veja que uma igreja modelo não é isenta de provações, não é isenta de pressões, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. As duas coisas que mais abalam e mais derrubam os cristãos são o escárnio e o encanto. Duas coisas, o 8 e o 80, mas ambas derrubam um cristão. Primeiro, o escárnio, porque quando nós somos escarnecidos, a nossa primeira fonte de defesa é nos justificarmos ou contrapormos esse escárnio. Para quê? Para ficarmos bem na fotografia. O que interessa é eu ficar bem. Não é o Evangelho. Você está entendendo? Sejamos honestos, é assim que nós fazemos. O que interessa é eu ficar bem. Não, não é bem assim. O que interessa é eu ficar bem na fotografia. O Evangelho é o segundo plano. Mas também o encanto. Porquê? Porque as coisas da vida nos fazem esquecer das coisas de Deus. São aqueles que procuram mais as bênçãos, em vez de procurarem mais o abençoador. Portanto, tanto o escárnio, que me leva a afastar, leva-me a renegar a Cristo, como o encanto que me leva a esquecer a Cristo, são as duas coisas que mais derrubam cristãos. Agora entenda uma coisa. Havia estas duas coisas na igreja de Filadélfia, tanto o escárnio como o encanto.
O primeiro escárnio, havia lá os que Jesus fala, dos da sinagoga de Satanás, aqueles que se falam como judeus, mas não são. Havia lá as tais doutrinas dos nicolaítas ou as doutrinas de Balaão, mas eles não se deixaram abalar. Mas por outro lado havia o encanto, porque nós vimos como é que era aquela cidade, embora nova, a cidade mais nova, mais jovem, ela já estava bem apelidada, era a pequenina Atenas, ela era a propagadora da língua grega, ela era a porta de saída da Ásia Menor para o Oriente, era a fronteira. Portanto, o encanto da cidade podia levar a igreja de Laodiceia a esquecer-se das coisas de Deus, mas não foi assim que aconteceu. Então, a igreja modelo. Ele não se pode deixar influenciar nem pelo escárnio e também não se pode encantar pelo local onde ela está implementada. Pergunto-me hoje assim: pastor, você queria abrir hoje uma igreja na cidade de Lisboa? Eu digo-lhe não. Não. Mais fácil abriria uma igreja no centro do Alentejo. Porque eu tenho medo, eu tenho pavor de me encantar com a cidade, com a grandeza que a cidade me pode proporcionar. Entende isto? É com isto que nós temos que lutar. E quando nós lutamos com isto, tanto pelo escárnio, como manter-nos sempre firmes na palavra, inabaláveis na palavra, combatendo o encanto que as coisas, a vida, o local me proporciona, eu torno-me uma igreja, uma pessoa modelo para o outro. Amém? Em quarto lugar, qual eram as crises da igreja modelo? E está aí no verso 9. Eles estavam sujeitos aos que eram da sinagoga de Satanás, porque eles se declaravam judeus e não eram. Eles queriam introduzir novas doutrinas, e Paulo lutou contra isto, e foi uma das maiores lutas de Paulo. Já existia nesta época uma doutrina que era chamada o gnosticismo, e também estes ditos judeus que se declaravam, mas não eram, eles mentiam contra a igreja, eles injuriavam. Isto me leva a crer e me leva a aprender contra aquilo que se ensina aí. Igrejas e indivíduos não estão imunes às crises e às pressões. Por isso é que eu digo muitas vezes, e você já me ouviu dizer muitas vezes, desconfie quando tudo está bem. Igreja modelo, ela tem pressões, ela passa por pressões, sim. Mais do que todas as outras. Igreja modelo sofre desaforos. Igreja modelo sofre mentiras. Mas ela tem que ficar firme. O crente modelo busca em Deus forças para resistir às pressões. Em primeiro lugar, os inimigos da igreja estavam desonrando, mentindo contra a igreja. Agora repare uma coisa, cuidado com o que falamos da igreja do Senhor. Cuidado com o que dizemos de uma igreja de Cristo. Porque ele depois vai dizer, a seguir ao verso 9, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Não há uma altura, igreja, descanse. Eles podem mentir o que quiserem mentir. Eles podem fazer o que quiserem fazer, porque vai haver uma altura em que o dono da chave, o dono da casa, ele vai atuar e os vai humilhar. Jesus diz, prostrar-se-ão aos teus pés, porque eu os farei vir,
Portanto, não lute essa guerra. Essa guerra não é sua, essa guerra não é minha, essa guerra não é nossa, essa guerra é de Cristo. Porque Ele é que é o dono da chave, Ele é que é o dono da casa. Cuidado com o que nós falamos de um crente em Jesus. Nós temos muita mania de criticar. Nós temos muita mania de intitular crentes, uns mais do que os outros. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Jesus encoraja a Igreja com promessas de justiça. Mas, em segundo lugar, repare que a Igreja correu o risco de parar de perseverar. Além de ser modelo, a Igreja hesitou, porque aí no verso 10 diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. A Igreja hesitou, mas rapidamente encontrou o rumo dela, rapidamente encontrou o caminho. Por causa disto, Jesus promete o seu cuidado. Verso 11: vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém te roube, toma a coroa. Então Jesus já nos coroou. Quando nós nos tornamos igreja ou indivíduos modelo, Jesus nos coroa. Não é lá, é aqui. Jesus nos dá a honra aqui. Porque Jesus estava falando de uma igreja que estava na terra há 2000 anos atrás. Não estava falando de uma igreja que estava no céu. Então conserva o que tens. Porque eu venho em breve, eu venho sem demora, conserva o que tens, aguenta. Para que ninguém te possa roubar a coroa. Não desanimes, não te abales, mantém-te firme na tua fé. Mantém-te irto, rijo como o aço temperado, para que ninguém te possa roubar aquilo que eu te dei, o meu cuidado. Quinto e último ponto. Como é que a igreja pode encontrar conforto? Como é que uma igreja modelo pode encontrar conforto no meio de tantas lutas? Deixa que eu lhe diga uma verdade hoje. Aquilo em que você busca conforto hoje determina se você vai ou não vencer a corrida da fé. A pergunta é: onde é que você está a ir buscar conforto para as suas lutas? Quem é que é a sua trave de salvação? Quem é que é o seu pilar de suporte? Quem é que é a sua trave mestra? Aonde é que você se está sustentando? Aonde é que você está aí buscando consolo no seu coração? Isso vai determinar se nós vamos ou não vencer a batalha da fé. Deixe-o desiludir hoje. Não pense que o seu pastor serve de consolo para a sua vida. O seu pastor, a única coisa que pode fazer é indicar-lhe o caminho onde você vai buscar consolo. Pastor não é consolo. Família não é consolo. Coisas, viagens paradisíacas não é consolo. Vícios não são consolo. O único consolo é Cristo Jesus. Olha o que é que Paulo disse a Timóteo na sua última carta, à beira da morte. Paulo era louco mesmo. Eu gostava de ser como Paulo, completamente um doido, um tarado espiritual, um velho no fundo de uma masmorra, com fome, frio, já sem ver, já cego quase, sabendo que ia ser decapitado, ele ia morrer, ele já estava condenado. E este velho escreve a Timóteo, 2 Timóteo 4,7, e diz: combati o bom combate, completei a carreira, as portas todas que Deus me abriu, eu fui por elas todas, guardei a fé, ou seja, eu guardei a palavra da perseverança.
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Por que Paulo falou isto? Porque o consolo de Paulo era Jesus Cristo. Que nós hoje pudéssemos falar metade daquilo que Paulo falou. Paulo era, sim, um bom modelo para a nossa vida. Se nós imitarmos Paulo, como ele diz, sede, pois, imitadores como eu sou de Cristo. Se nós conseguirmos imitar Paulo hoje, nós forçosamente vamos nos tornar igrejas, indivíduos, modelos, não só para as outras igrejas, mas também para a sociedade que nos rodeia. Quem me entendeu, diga amém. Isto nos devia fazer tremer. E sabe porque é que nós não somos imitadores de Paulo? Pastor, eu não sei, porque você não lê a sua Bíblia. Fácil. Essa resposta é fácil. É a resposta de qual 1 milhão. Como é que Paulo fez? Procure na sua Bíblia. Como é que Paulo falou? Procure na sua Bíblia. Como é que Paulo enfrentou as provações? Procure na sua Bíblia. Ela diz, nas suas cartas, no livro de Atos. Toda a vida de Paulo, a vida ministerial de Paulo está lá a partir de Atos 7 até à carta de Tito. Está lá tudo. As cartas de Filemão, as cartas de Tito, as cartas de Timóteo. Paulo estava ensinando Timóteo a ser um exemplo. Veja o que é que Paulo falou a Timóteo. Como é que Paulo ensinou a Timóteo para ser exemplo? Está lá tudo. Aprenda a ler a sua Bíblia. Você nunca vai chegar a ser modelo se você não ler a sua Bíblia. Mas também nós podemos ir buscar conforto na estima divina. Tem no verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ela o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Isto é a estima que Cristo tem por aquele que tenta ser modelo. A coluna no templo de Deus, o que é isto? Que coisa esquisita é esta? Que coluna é esta? Naquele tempo, e nós já vimos nos filmes dos romanos, nos filmes dos gregos, e no filme dos egípcios também, que era costume elogiar os cidadãos, os nobres, ou aqueles cidadãos que fizessem feitos de guerra, ou fizessem um grande feito para a nação. Era costume erigir colunas nas praças e gravar os seus nomes lá. Fulano tal fez isto. Era uma coluna que era erigida. Era chamada a Galeria da Fama, assim como há em Nova Iorque a Calçada da Fama. Nessas cidades havia a Galeria da Fama. Colunas, pilares, com os nomes das pessoas gravadas. O mais provável é não haver qualquer coluna com o nome de um crente no mundo. Porque o crente não tem lugar no mundo. O crente não tem nada a ver com o mundo. O mundo não tem nada que olhe para um crente e diga, bom, eu vou elogiar este crente, eu vou destacar este crente na sociedade, eu vou erigir uma coluna. Mas o que Jesus diz é que você, crente fiel, você, crente modelo, será uma coluna no templo de Deus no céu. No templo de Deus, no templo de Deus no céu. Crentes modelos serão colunas no templo de Deus no céu. João 12 diz, se alguém me serve, siga-me.
E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Este o Pai o honrará é a coluna no templo de Deus no céu. Mas não só a estima divina, também a estabilidade eterna. Porque Jesus diz, no verso 12, falo-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. O que é que Jesus está dizendo com daí jamais sairá? Aquelas cidades eram e são propensas a terremotos e a vulcões. Hoje nem tanto, mas naquela época era mais, porque não sei responder. E aqueles pilares que os governos, os governantes e os reis erigiam no meio das praças para elogiar certos cidadãos, quando vinha terremotos ou quando os vulcões lançavam as suas lavas, como foi em Pompeia, os pilares desapareciam. Entende? Os pilares partiam-se, caíam, desapareciam os pilares. Ora, o que Jesus está dizendo a ti, crente fiel, a ti que queres ser um crente como Deus, é que não só te faz uma coluna no templo de Deus, mas que nunca sairá. Não há terremoto, não há vulcão que te vá abalar. É uma estabilidade eterna. Estabilidade que homens ou coisas nesta vida nos deem jamais são eternas. Mas Cristo garante eternamente. Mas também temos uma eternidade garantida. Ainda no verso 12. E gravarei também sobre ela, sobre essa coluna, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Uma eternidade garantida. O nome de Deus na nossa vida. A cidadania dos céus na nossa vida. Existem vários estudos de universidades em que colocam os crentes cristãos como um nível de sociedade muito inferior. Ou seja, a nível inferior aos outros. Ninguém coloca um cristão ao mesmo nível do que um académico. Ninguém faz isso. O cristão é visto pelo mundo como um coitadinho, vai para a igreja porque não tem mais sítio nenhum para onde ir, ora a Deus porque não sabe fazer mais nada. É assim que o mundo vê os cristãos. Os pastores são pastores porque vão para lá e falam umas coisas e então são acarinhados pelo seu povo, mas não tem nada a ver com o mundo. Pastor cristão não é reconhecido no mundo como alguém que tem a sua importância. Embora nós tenhamos que estudar muito mais do que eles, tenhamos que aprender história muito mais do que eles, e saibamos história muito mais do que eles, mas à vista de Deus nós não somos nada. Porquê? Por causa do nome de Cristo. Mas isso é para o mundo, mas para Jesus, nós somos cidadãos do céu, da cidade de Deus. Não é uma cidade qualquer. Não é a cidade de Nova Iorque, não é a cidade de Paris, não é a cidade de Tóquio, não é a cidade de Pequim. É a cidade de Deus. Nós somos cidadãos da cidade de Deus. Mas para isso temos um longo caminho a percorrer. Temos que nos tornar modelos. Temos que lutar para nos tornarmos modelos. Quero terminar dizendo duas coisas que fazem muito sentido para a nossa vida e que nos podem auxiliar a compreender este sermão e a compreender o que é que Jesus estava falando para aquela igreja, que é maravilhoso. Eu, como pastor desta igreja, eu ficava todo babado se Jesus dissesse só metade do que disse esta igreja. Mas eu quero dizer que eu vou lutar
Já a semana passada disse, eu quero construir-se uma igreja doutrinária, mas uma igreja doutrinária que serve, que se humilha e que não se gaba de saber ou de fazer. Eu quero construir com vocês uma igreja assim. Para quê? Para chegar a uma igreja modelo. Porque só uma igreja que é doutrinária chega a uma igreja que é modelo. Conforme a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna estava a caminho da igreja de Filadélfia, da igreja modelo. Por isso é que ela recebe elogios. Por isso é que a igreja de Filadélfia recebe elogios. As tragédias da vida até te podem derrubar. Não só abalar, podem te derrubar. Podem te deitar no chão. Mas a graça de Deus promete vida eterna consolidada aos que creem no nome de Jesus. Eu posso ser derrubado. Eu posso ser abalado. Mas eu sei que a graça de Deus me consolida uma vida eterna. Eu não sou um coitadinho qualquer. Eu sou um cidadão do céu, um embaixador do Evangelho de Cristo. Lucas 21 diz: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Sabe que eu sou um pastor feliz? Porque eu ainda vejo pessoas perseverantes, embora debaixo de pressões, debaixo de críticas, debaixo de provações vindas de fora, provações vindas de Deus. Mas eu sou um pastor feliz, sabe porquê? Porque eu vejo perseverança na igreja. E eu vejo e eu sei pela Bíblia, eu sei pela palavra, eu sei pelo Espírito, que aqueles que se perseveram ganham a alma. São pessoas que não se perdem. Isso é salvação. Isso é vida regenerada. Isso é vida avivada. Você quer avivamento? Quer? Não vá para o mundo. Você quer avivamento na igreja? Quer? Não faça campanhas. Não promova sacrifícios. Seja uma igreja modelo. Porque o avivamento é feito pelo Espírito Santo no coração dos crentes, no mais íntimo silêncio. O Espírito Santo aviva uma igreja em silêncio, em cada vida, em cada pessoa, em cada coração. Por isso, o meu conselho hoje, para fechar este sermão, não procure as novidades do mundo, procure antes a eternidade de Deus. Ainda que para isso você tenha que buscar a ajuda e o consolo de Deus face às pressões ou às desventuras da vida. Se você tiver que clamar, clame. Se você tiver que chorar, chore. Se você tiver que se derramar no chão, derrame-se. Mas procura a eternidade de Deus na sua vida e deixe as coisas do mundo, deixe as coisas que podem encantar. Não se importe com aquilo que dizem de si, não se importe com as mentiras que vêm de fora, porque Deus é o justo juiz, mas acima disso tudo, Ele é o dono da chave. Amém? A minha oração hoje é que este sermão tenha mexido consigo. A minha oração hoje é que este sermão tenha feito com que você crie uma vontade de fazer mais, embora fraco, embora abatido, abalado, magoado, amargurado. Mas não se preocupe. É com esses que Deus conta. É a esses que Deus chama. E é a esses que Jesus curou. Amém? Amada igreja, que Deus os abençoe em nome de Jesus.